E aí, tudo certo? Olha só a história que tá agitando o mercado da bola. Já parou pra pensar no Flamengo gastando tipo quase 250 milhões de reais num único jogador? Pois é, parece coisa de outro mundo, né? Mas é exatamente essa conversa que tá pegando fogo nos bastidores. Bora entender os detalhes dessa, que pode ser uma contratação, uau, bombástica. É isso aí, 247 milhões de reais. Grava bem esse número, porque ele pode simplesmente virar o jogo. A gente está falando da maior contratação da história do Flamengo, algo que pode redesenhar o mapa do futebol brasileiro. É uma grana que impressiona, né? Mostra bem o tamanho da ambição do Mengão. Então, para a gente entender direitinho essa história, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro a gente mergulha nesse sonho milionário. Depois, vamos ver quem é o alvo, esse tal de Luiz Henrique. Aí, claro, tem a parte do dinheiro, o preço dessa brincadeira toda. A gente vai lembrar também que esse interesse não é de hoje, viu? E por fim, o que será que vem por aí? Vamos tentar descobrir. Bom, vamos começar com esse sonho de 247 milhões. E olha, isso aqui não é só fofoca de mercado não, tá? A parada é séria. É um projeto que vem lá de cima do presidente do Mengão, que está decidido a trazer um reforço de peso. A pergunta é, por que esse jogador especificamente? E essa frase aí, olha, ela diz tudo, né? Luiz Henrique está na lista de sonhos do mandatário para o meio deste ano. É isso. Segundo o pessoal do Bola VIP Brasil, o presidente do Flamengo é fã declarado do futebol do cara. Não é só mais um nome numa lista qualquer, não. É o grande sonho da diretoria para a janela de transferências do meio do ano, aquela que pode mudar tudo na temporada. Tá, mas e aí? Quem é esse Luiz Henrique afinal? Quem é o jogador que está fazendo o Flamengo sonhar tão alto e pensar em colocar uma grana tão pesada na mesa? Bora conhecer o cara! Então, o Luiz Henrique é um atacante brasileiro que está lá no Zenit, da Rússia. Mas antes disso, ele brilhou aqui no Brasil, hein? E com a camisa de um rival, o Botafogo, onde ele virou ídolo. Depois, ele foi para a Europa, passou pelo Betis da Espanha e agora está na Rússia. Ou seja, o cara tem bagagem internacional, joga em alto nível. Dificilmente ia sentir o peso da camisa do Mengão, né? Mas o que ele tem de tão especial? Bom, ele é um atacante que joga ali pelo lado do campo, um ponta, e que faz gol. Mas o principal, o que todo time quer, é que ele é um jogador decisivo. Sabe, aquele cara que resolve a parada. É exatamente o que o Flamengo parece estar buscando para dar aquele upgrade na criação e sair brigando por tudo na temporada. Pois é, mas como em toda história de amor do futebol, a gente chega na parte complicada, o dinheiro. E aqui a gente está falando de muito dinheiro. O obstáculo financeiro é, sem a menor sombra de dúvida, a maior barreira para o Flamengo transformar esse sonho em realidade. Lá na Rússia, o Zenit sabe muito bem o que tem em mãos. Eles veem o Luiz Henrique como uma joia, um ativo super importante. Então não vão facilitar a saída dele de jeito nenhum. Só que tem uma luz no fim do túnel. O clube russo está disposto a conversar, a ouvir propostas. A grande questão é até onde o Flamengo vai para fechar esse negócio. E a pedida inicial do Zenit? Se prepara, é de cair o queixo. Eles querem algo entre 35 e 40 milhões de euros. É, um valor que assusta qualquer clube em qualquer lugar do mundo. Para o futebol brasileiro, então, parece até mentira. É preço de jogador top de linha na Europa. Agora, vamos trazer isso para a nossa moeda, para o real. Convertendo, a gente está falando de algo entre 216 e 247 milhões de reais. É um investimento que não só pulverizaria o recorde do Flamengo, mas que entraria para a história do nosso futebol como uma das transferências mais caras de todos os tempos. É muita, muita grana. E para colocar mais tempero nessa história toda, saca só. Não é a primeira vez que o Flamengo tenta contratar o Luiz Henrique. Não mesmo. O clube já chegou bem perto do jogador um tempo atrás, mas no fim das contas, perdeu a disputa. Mas o que foi que aconteceu naquela época? Então, da outra vez que o nome dele apareceu no radar, o Flamengo e também o Fluminense tentaram um empréstimo. Sabe, aquela coisa mais segura. Só que aí veio o Botafogo, foi mais agressivo, chegou com uma proposta de compra definitiva e pá, levou o cara. Parece que o Flamengo aprendeu a lição, né? Porque agora a conversa é sobre investir pesado de verdade. E olha que interessante, naquela época o Botafogo pagou 20 milhões de euros por ele. 20. Hoje, o Zenit está pedindo praticamente o dobro. Isso mostra o tanto que o Luiz Henrique cresceu como jogador, o tanto que ele se valorizou de lá para cá. O Flamengo deixou passar uma chance de ouro e agora, se quiser o jogador, vai ter que abrir o cofre e pagar bem mais caro. Então, com todo esse passado, a grande pergunta que fica é: e agora?
O que vai rolar em julho? Será que o Flamengo consegue finalmente trazer o seu grande sonho? Essa novela, olha, está longe do fim e promete ainda muitos capítulos emocionantes. A jornada do Luiz Henrique é bem impressionante se a gente parar para pensar. Ele quase foi para o Flamengo, aí foi para o Botafogo e virou ídolo, se mudou para a Rússia e agora, de novo, o interesse do rubro-negro, só que dessa vez muito mais forte. O próximo capítulo dessa saga vai ser escrito agora, em julho. O fato é o seguinte, o Luiz Henrique parece ser a peça que se encaixa perfeitamente no que o Flamengo precisa hoje. A diretoria sabe disso e por isso está disposta a fazer um esforço gigante para trazer o cara. A janela de julho vai ser, sem dúvida, a hora da verdade para essa negociação. E para fechar, fica a pergunta que vale 247 milhões de reais. E aí, para quem acompanha de perto, o Luiz Henrique vale todo esse investimento? Ele é mesmo a peça que falta nesse quebra-cabeça? É o jogador que vai levar o Flamengo para outro nível de conquistas? Bom, a resposta a gente vai ter em breve, mas a discussão, essa já está na mesa.